Como encontrar a minha voz de escritor? Será que eu preciso? Nesse vídeo você vai compreender a diferença entre voz e estilo, tornando o seu trabalho mais autêntico, identificar a sua própria voz, ganhando mais confiança na sua escrita e aperfeiçoar o seu estilo com dicas práticas e muito mais. Eu sou Vilton Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a Rota do Escritor, nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento, a Rota do Escritor, eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e publicar o seu livro. Quer participar? Então é só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença. Você quer evoluir como escritor, né? Então, imagine receber toda semana conselhos e dicas que vão te ajudar a transformar as suas ideias em grandes histórias. E isso sem pagar nada. Você gostou disso? Parece bom para você? Então faz o seguinte, curte esse vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de tocar no sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a evoluir na escrita. Combinado? Beleza, então. Vamos para o nosso assunto de hoje. Você já parou para pensar por que alguns autores são tão únicos que você reconhece o trabalho deles em apenas algumas linhas que você esteja lendo da obra deles? E não é apenas uma questão de talento ou de técnica, é algo muito mais profundo e pessoal. Saber a diferença entre voz do escritor e estilo é fundamental para qualquer um que quer levar a escrita a sério. E nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, o que é voz de escritor? O Neil Gaiman, por exemplo, tem uma voz literária tão única que às vezes basta ler um parágrafo dele para saber que a obra é dele. O mesmo vale para o Graciliano Ramos, com seu jeito peculiar de narrar histórias que capturam a essência do Nordeste brasileiro. Quando você lê algo de um desses autores, você sabe que é deles logo de cara. Agora, aqui vai uma revelação, tá? A sua voz do escritor já existe. Ela é como uma espécie de uma impressão digital totalmente ligada à sua personalidade e ao seu modo de ver o mundo. Então você não precisa ficar obcecado com essa coisa que às vezes algumas pessoas falam de encontrar a sua voz do escritor. Ela já está aí em você e ela vai se manifestando naturalmente à medida que você escreve mais e mais. A voz é essa coisa quase mágica que faz um autor ser único. É como se fosse o DNA literário dele. E essa voz é fortemente influenciada pelas suas vivências, pelas suas emoções, né, a sua personalidade, e até pelos livros que você leu ao longo da vida que ajudaram a moldar quem você é. Você não precisa procurar a sua voz. Ela vai aparecer naturalmente conforme você escreve e se aperfeiçoa. Agora, um ponto importante: não confunda ter uma voz marcante com ser aquela pessoa monotemática ou escrever sempre da mesma forma. Vamos pegar o caso do Machado de Assis. Quem já leu Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas sabe que os temas e até o tom podem variar, mas a voz é inconfundível. É Machado por todos os lados, né? Podem fazer piadas com isso. O que eu quero dizer é que a sua voz de escritor terá essa constante em meio às suas experimentações literárias. Vai ser o fio condutor que conecta todas as suas histórias. Então, ao invés de se preocupar em descobrir essa voz, que é algo que vai acontecer de qualquer forma, dê mais atenção ao seu estilo. Isso sim você pode e deve moldar. E já que a gente está falando de desenvolvimento na escrita, eu tenho um espaço super legal no Telegram onde rolam desafios de escrita e dicas incríveis, além de você poder trocar uma ideia com outros escritores. O link está aqui na descrição desse vídeo e o acesso para esse espaço é gratuito. Bom, já que a gente falou de estilo, a gente precisa responder uma outra pergunta. O que é, né, já que a gente ia falar de voz, o que é estilo, né, de um escritor? Então, é outra coisa, eu diria que completamente diferente, embora pareça semelhante. Imagine você, Paulo Coelho e Guimarães Rosa. Dois escritores brasileiros, mas que não poderiam ser mais diferentes enquanto se trata de estilo.
Enquanto Paulo Coelho usa uma linguagem mais simples, mais direta, buscando alcançar um público mais amplo, o Guimarães Rosa vai na direção oposta, brincando com a língua, usando regionalismos e criando um universo literário mais complexo de linguagem. Cada um fez escolhas muito conscientes sobre como apresentar suas ideias. E é isso que a gente está falando quando a gente fala de estilo, né? Então, o que define o seu estilo? São as escolhas que você faz, as palavras que você decide usar, a estrutura das suas frases e até mesmo da pontuação. Por exemplo, se você está escrevendo um thriller, talvez você opte por frases curtas e um ritmo mais acelerado para manter a tensão. Se você está escrevendo uma história de amor, talvez você use uma linguagem mais poética, e é o conjunto dessas decisões que compõe o seu estilo de escrita. Ou seja, decisões conscientes, isso é o seu estilo. E olha, essas escolhas são influenciadas também por uma série de fatores. O gênero literário, o público-alvo, a mensagem que você quer passar e até o tipo de emoção que você quer evocar no seu leitor. Então, enquanto sua voz de escritor é algo que flui naturalmente, o estilo é algo que você pode e deve moldar de acordo com a sua história, né? Aquilo que a sua história pede. Nós temos basicamente dois extremos quando a gente fala de estilo: a prosa opaca e a prosa transparente. A prosa opaca é aquela que faz você parar e pensar: uau, que frase bem construída, ou nossa, que palavra interessante ele usou aqui. Nesse caso, a linguagem em si chama mais atenção e se torna quase um personagem dentro da história. É um recurso que muitos escritores adoram usar. Mas também assim, é um jogo arriscado, porque você não quer que a linguagem ofusque a história e ao mesmo tempo você sabe que você vai ter menos leitores usando ou contando a sua história com uma linguagem mais elaborada. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a prosa transparente. Essa é aquela que você lê e nem percebe que está lendo. Sabe quando você devora um livro e nem vê as horas passando? Pois é. A linguagem aqui é como um vidro limpinho que você enxerga através dele sem nem perceber que ele está lá. E os escritores que usam esse tipo de prosa geralmente querem que você foque na história, nos personagens, nas emoções, e é um estilo mais comum em gêneros como o thriller, ou a ficção científica, ou a fantasia, onde a trama costuma ser o elemento principal. A ideia é não deixar nada atrapalhar a imersão do leitor na história. Então, quando você está desenvolvendo o seu estilo, pense nisso também. Você quer uma prosa que brilha sozinho ou sozinha, né? Ou uma que brilha justamente porque você nem percebe que ela está lá. Cada abordagem tem vantagens e desvantagens. E a escolha vai depender muito do tipo de impacto que você quer causar no seu leitor. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de curtir, se inscreve e ativa as notificações, porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis para você turbinar a sua escrita. Mas, então, Vilto, né, vamos recapitular um pouco aqui. Qual que é a diferença de voz e estilo? Tá? Daqui a pouco eu vou dar uma dica para você desenvolver o seu estilo, mas foca bastante nisso aqui. Qual que é a diferença entre voz e estilo? A voz é você. Ela é intrínseca à sua personalidade, ao que você é. Ela vai aparecer à medida que você escreve. E quanto mais você escreve, mais você se adapta a usar, né, as suas ferramentas e parte de você mesmo da história. Isso vai surgindo sem você nem perceber. O estilo, por outro lado, é como você escolhe se apresentar ao mundo literário. É um conjunto de escolhas conscientes que você faz, seja na estrutura da frase, seja, né, no tipo de palavras que você usa, que você escolhe, seja na forma como você constrói seus personagens e cenários, ou escolhe contar a história no gênero X ou Y. Para exemplificar isso, vamos falar do Stephen King. O cara é um fenômeno de vendas, ele tem uma voz muito própria e é difícil ler algo dele e não perceber que é o Stephen King. Mas se você olhar para a gama de obras que ele tem, você vai ver uma diversidade enorme de estilos. Ele escreve desde histórias de terror até dramas profundamente emocionais.
Em um Iluminado, por exemplo, o terror psicológico é o estilo predominante ali. Já no livro A Espera de um Milagre, ele aposta mais em um drama com toques de realismo mágico. O estilo muda, mas a voz dele, aquela voz inconfundível, tá lá, em cada linha, em cada palavra. E é isso que faz com que você leia um parágrafo e pense, isso aqui é Stephen King. Então, quando você está escrevendo, não se preocupe tanto em encontrar a sua voz. Ela já está aí. E ela vai se revelar naturalmente à medida que você pratica. Mas o seu estilo, esse você tem todo o poder de moldar. E é esse equilíbrio entre voz e estilo que vai fazer a sua escrita ser única e inesquecível. E é o que vai fazer com que um dia alguém leia uma única frase sua e saiba exatamente que isso aqui foi escrito por você. E agora prepare-se para ver esse conteúdo aplicado na prática. 5 dicas para desenvolver o seu estilo. Já que já está resolvida a questão da voz, vamos focar então em desenvolver o seu estilo. Agora, vamos lá. Como dar aquela lapidada no seu estilo de escrita? Primeira dica. Experimente escrever um mesmo conto, um mesmo texto seu, uma narrativa, em diferentes gêneros. Isso mesmo. Pega uma história que você já tem e tenta reescrever ela como uma comédia, um drama, um suspense. Você vai perceber que elementos do seu estilo vão mudar naturalmente para se adaptar ao novo gênero. Mas a sua voz, aquela essência, vai continuar lá com você. Outra ideia é tentar imitar o estilo de escritores que você admira. Não é para você plagiar esses escritores, é mais como um exercício. Tente escrever uma história como se você fosse o Machado de Assis ou a Clarice Lispector. Isso, ou outro escritor que você gosta, né? Isso vai te ajudar a entender o que faz o estilo dele ser tão único e ao mesmo tempo vai te dar alguns insights sobre a sua própria voz e como você quer moldar o seu estilo. Lembre-se, é um exercício para você expandir os seus horizontes e encontrar elementos que talvez você queira incorporar na sua própria escrita. A terceira dica é ler bastante e de tudo. Cada escritor é um universo de estilos e técnicas diferentes. E quanto mais você lê, mais você entende o que funciona e o que não funciona para você. Quarta dica, revide. Depois que você escrever, volta e analisa suas escolhas. Por que você usou essa palavra e não aquela? Por que você fez tal símile e não aquele outro símile? Tá? Revise essas suas escolhas. Então, revide e revise, ok? E a quinta dica, mas não menos importante, pratique. Escrever é como qualquer outra habilidade, e quanto mais você pratica, melhor você fica. E não tenha medo de errar. Cada erro é uma oportunidade de aprender alguma coisa nova. Então, se joga na escrita, testa diferentes estilos, mistura técnicas, e com o tempo você vai encontrar aquele jeito único de escrever que só você tem. Isso é o que vai fazer você se destacar na multidão. Então é isso, pessoal. Hoje a gente destrinchou aí o que é a voz do escritor, o estilo da escrita, duas coisas super importantes aí para qualquer um que leva a escrita a sério. A voz você já tem, ela é como a sua impressão digital literária única e impossível de replicar. O estilo, esse você pode e deve moldar para conquistar o seu espaço e o seu público. Mas calma que a viagem literária não para por aqui. No próximo vídeo, prepare-se para entrar em um universo sombrio e fascinante. Eu vou desvendar 8 dicas sombrias de Edgar Allan Poe que encantam e assustam os leitores. É isso mesmo, você vai querer saber das polêmicas em torno da vida dele e o que torna a escrita desse mestre do horror tão magnética e quem sabe aplicar alguns desses segredos na sua própria obra, mesmo que você não escreva terror. Então se você ainda não se inscreveu no canal, não espere mais para fazer isso. Clica aqui para se inscrever, deixa o seu like, ativa as notificações, porque você não vai querer perder essas dicas. E não esqueça que esse vídeo aqui faz parte da Rota do Escritor, uma série de lives que vão te levar da semente da ideia até quem sabe o seu livro publicado. O link para se inscrever nesse evento gratuito está logo aqui na descrição também. É isso, seguimos juntos aí nessa aventura de palavras e possibilidades e até o próximo vídeo.